vamos lá. Gente, eu tenho um outro assunto aqui. Na verdade, a gente acaba também falando de trânsito, de acidente de trânsito nesse aqui. Tá? Ó, alguns governadores sinalizaram que devem se negar a cobrar o seguro obrigatório para a proteção de vidas de acidente de trânsito, que agora se chama SPVAT, saúde para quem espirrou. Mais conhecido como o novo DPVAT. A cobrança foi extinta em 2020 durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Deve ser retomada a partir do ano que vem por determinação da Lei Complementar número 2207, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula no dia 16 de maio. Os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorginho Melo, Ronaldo Caiado, Ibanez Rocha e Ratinho Júnior já decidiram que não vão colocar a cobrança junto com a cobrança de IPVA. O governo do Paraná anunciou ontem que não realizará a cobrança do novo seguro junto com o IPVA e também o licenciamento de 2025. A medida foi adotada depois que questionamentos do governo estadual à Caixa Econômica Federal. Agora, cabe à Caixa Econômica Federal definir a forma para realizar a cobrança do seguro no Paraná. A Caixa Econômica esclarece que, entre aspas aqui, a renúncia pela unidade federativa não isenta o proprietário dos veículos automotivos de pagarem o SPVAT. Isso acontece porque a Lei Complementar número 207 determina que a cobrança deve ser operada pela própria Caixa Econômica Federal. Nos casos em que a unidade federativa optar por não realizar o convênio, a emissão da guia de pagamento deverá ser feita diretamente pelo proprietário dos veículos nos canais oficiais da Caixa, seguindo aí instruções que ainda serão definidas. O SPVAT será um seguro nacional obrigatório, pago por todos os donos de veículos e será usado para indenizar de danos causados por veículos a outros ou suas cargas. E aí, essa sigla é uma sigla nova que está substituindo o DPVAT, que cumpria a mesma função até o ano de 2020. Caso não faça o pagamento, o motorista será impedido de fazer o licenciamento e dirigir o veículo em via pública. O Conselho Nacional de Trânsito será o responsável pelo cumprimento da medida. Significa que mesmo os governadores falando não vou cobrar, ele só não vai cobrar junto com a taxa de licenciamento e IPVA. Mas o motorista será obrigado a pagar. Então, quando se fala não vai cobrar, não vamos pagar. Não, é uma pegadinha. Kim Rafael. Por mais que a medida dos governadores, enfim, pelo menos tentam expressar a vontade deles, né, em não colocar junto com esse imposto, infelizmente vão ter que pagar, de qualquer forma, seja de forma separada ou junta. Alguns, obviamente, defendem esse imposto, outros não. Pois é, mas e aí, né? O que a gente vai falar sobre isso? Eu acho que a questão do motociclista, acho que vai pagar muito mais, porque se for realmente comparado como era antigamente, se pagava muito mais a moto do que o propriamente dito os veículos, carros, né? Então acho que essa questão já está pacificada, só uns ajustes da forma de cobrança. Então, não tem Era melhor que o que... governo cobrasse, pelo menos vinha na mesma guia, você não vai ter que tirar a guia na caixa. mas é só pela questão da burocracia, você tá preocupado. Então... porque burocracia você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então os governadores estão errados, né? Isso, por isso que eu tô dizendo que é pegadinha. Pois é, mas você vai ter que pagar de qualquer jeito. Vai ter então, que pagar. A não ser que, obviamente, tenha a determinação de que você recolhe o veículo, tem essa também, né? Porque se você não pagar IPVA, em tese não recolheria o veículo, né? Não pagar em dia. Pelo menos ali no ano, ali, parcelado, enfim. Agora o licenciamento não. É um exemplo, né? Lógico, comparando ali o licenciamento ao DPVAT. Mas o licenciamento, se você não pagar, filho, você já era, recolhe seu veículo. E é separado. Então é interessante, tipo, no começo do ano você paga o licenciamento para você não ser recolhido. Aí você paga IPVA durante o ano, para quem não tem condições de pagar no começo do ano. E é assim, eu sou assim, meu querido. Porque senão meu IPVA ainda tá atrasado. Se alguém quiser pagar para mim, já faz deixa o eu Pix. Mas é o que tá aqui. Se não pagar o SPVAT, fica impedido de fazer o licenciamento, que fica impedido de rodar. Então assim... Então vai ter que pagar. Então, veículo... Porque a notícia quando saiu não ontem, tenha veículo. Pronto. Parecia que a gente tava isento nos estados. Sim. E foi uma pegadinha, porque todo mundo comemorou. Não há o que se comemorar aqui. Edivaldo Magro. Pois é, seguro criado lá no final dos anos 60, na minha opinião, importantíssimo, né? Para você ter uma ideia, entre 2000 e 2023, foi quase 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 700, quase 3 bilhões que foram destinados a mais de 686 mil pessoas que recorreram
a esse seguro, que apesar de ter sido extinto lá em 2020, ainda havia uma sobra de recurso e continuar a ser pago. O argumento do ex-presidente foi que as pessoas que sofriam algum acidente poderiam recorrer à Seguridade Social, né, ao INSS, mas a grande maioria das pessoas não contribuem para o INSS. Então essas pessoas ficam desprotegidas sem esse seguro, que ele é pago em 3 situações: invalidez, por morte e por reembolso de procedimentos médicos. Os valores eram em torno de R$ 13.500, né? Acho que o último valor pago em 2020 era isso. E na época era R$ 5,23 o valor do DPVAT. Agora supôs que ele aumentou 10 vezes, talvez vai ficar entre 50 e 60 reais. Então, quando você vê nessa perspectiva de que ele garante algum tipo de proteção às pessoas acidentadas, eu acho que é importante. Agora, quando o governo toma uma decisão e os governadores recusam a cumprir essa determinação federal nessa situação e mantém-se a obrigatoriedade, qual que é a situação hoje? A gente está até dando uma informação que é uma desinformação, na verdade. Não, a informação, né? é que ainda será divulgada a regra. Isso, e nós A estamos regra muito ainda vai ser próximos divulgada. ainda. Aí, mas é o cidadão, caso ele não venha, ele vai ter que baixar a guia e fazer o pagamento. É isso, né? Seguindo então, instruções que ainda serão fornecidas. Então o Esse cidadão que tá na nota da Caixa Econômica Federal. E vem sendo essa discussão há mais de 2 anos, né? Então acho que eu deveria ter deixado isso bem mais claro. Mas é importante o DPVAT, parece que agora é SPVAT, né? Isso. Que é seguro agora. Então é importante, ele cumpre uma função sim, e considerando que nem todos têm a Seguridade Social, no caso do INSS, não contribui, na verdade, Paulo. Tupã, 1 minuto para você também. Olha, Paulo Caetano, eu fico pensando quem será o vencedor, a seguradora que vai vencer. Eu sou totalmente contra esse imposto ridículo que não deveria acontecer. Olha, Paulo Caetano, você tem que fazer um imposto, tem que ter um imposto como esse. Tem as várias seguradoras aí no mercado e o dono do carro procura. Tem que ser assim. Liberar o mercado a agir da maneira que precisa. Não o governo ficar controlando e decidindo quem vai receber. Lembra que antigamente quem recebia até 2020 era o presidente de um partido político que acabou se tornando União Brasil, que era o PSL. Então, isso é um assalto ao bolso do motorista, tanto de moto, como de carro, como de caminhão. Nós precisamos ter coisas melhores, sabe? A nossa política de cobrar seguros está totalmente errada e bastante alta. Paulo Caetano. Tupã, só para constar para você, nenhuma seguradora vai agora ganhar licitação ou assumir a administração disso. Essa administração, pelo menos por hora, a informação é que tudo será pela Caixa Econômica Federal. Ela que vai cuidar desse dinheiro aí, desse volume de dinheiro, por isso a arrecadação vai ser feita por ela. Vamos lá, Pamela. Quando o DPVAT foi finalizado, né, lá em 2020, eu achei muito acertada a decisão pelo seguinte, era tanta maracutaia, mas de todo lado, tá? Teve o escândalo. Nossa, maracutaias, assim, e todos os níveis, né? Até o pessoal que se aproveitava de pessoas também que sofriam um acidente para entrar com recurso, enfim. Resumindo a ópera, seria muito bom se fosse como o Edivaldo falou, que todo mundo recebesse bonitinho. A verdade é que a pessoa sofre um acidente lá, para ela ganhar esses 13 mil, por exemplo, meu Deus, ela tem que praticamente ter ido de arrasta para cima, né? E dificilmente ela recebe um valor bacana e até que compense a dor de cabeça de acionar. Então, assim, já vi acidentes graves, a pessoa vai receber lá R$1.000. Não, mas você não vai precisar porque você foi atendido, por exemplo, na HU. Como se ele não tivesse que tomar remédios, ele não tivesse que ficar parado, enfim. Então, essa coisa do seguro é muito bonita no papel, é muito bonita no projeto, né? Pra gente pagar mais um imposto, que a verdade é essa. Mas, no fim do dia, o socorro mesmo a quem precisa deixa muito a desejar. Então, é mais uma continha aí pra gente pagar e que vamos ver muito pouco do retorno. A verdade é essa. Agora, eu tô preocupada pelo seguinte, porque o Ratinho Júnior também falou que ia isentar as motos até 170 cilindradas do IPVA, né, a partir do ano que vem.
Será que não tem pegadinha também no meio? Porque né, nessa daí agora eu fiquei receosa. O pessoal comemorou tanto, ficou tão feliz. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas até então, diz que isentar até 170 cilindrados, né? Que é o pessoal que trabalha com a moto e tudo Daniel mais. Matos. Paulo, assim como a Pamela falou, essa notícia do Ratinho de isentar o IPVA até 170 cilindradas, acredito ser pioneira no país. Então, se for realmente verdadeira, né, acho que outros governadores poderiam usar isso como cópia, né, porque o que é bom precisa ser copiado às vezes, né. E esse do SPVAT ali, como você mesmo disse, Paulo, ontem muita gente achou que não iria pagar, né. O governador, assim como o Caiado também não vai precisar pagar, quando não é verdade, né. Se não vier ali junto com o IPVA, a pessoa vai ter que tirar a sua guia e fazer o pagamento. Acredito que ninguém gosta de pagar imposto. E se você dificultar, aí que a pessoa não vai pagar mesmo. Qual que é o problema, já que tem que pagar, de colocar junto com o IPVA para receber ali junto, facilitar a vida de quem vai pagar? Porque quem trabalha bem, quem manuseia bem a internet, os aplicativos, é tranquilo, mas e os mais idosos ou quem não tem essa expertise? O cara já entra para pagar o IPVA, já vai no mesmo lugar. Agora parece mais uma atitude politiqueira, uma atitude marqueteira, do que uma coisa para beneficiar o cidadão, que vai ter que pagar, de qualquer maneira, o SPVAT. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Então por que não facilitar? Não, quer dificultar.